A convocação do Diniz é a primeira convocação dele. A gente tem que dar um desconto, eu pelo menos. Eu já falei aqui 200 vezes, o técnico da seleção brasileira tem o direito adquirido de levar 6, 7, 8 jogadores que você discorde da lista. Tem, cara, ele tá lá pra isso, senão não precisa de técnico. Não, Senão você faz uma votação popular e aí convoca. não, eu entendo o seu argumento, André, mas é que assim, eu acho que tem nomes e nomes, entendeu? Eu acho que tem nomes Mas aí que isso é é difícil de defender. então. Não, então, mas aí é você que acha, eu que acho, o Ah. cara que tá no chat. Mas ele está lá como técnico da seleção por direito adquirido, por ser um grande treinador, por alguém tê-lo escolhido. E se ele chegar lá pra ficar convocando. Aí Não, eu ele fala, concordo, ele não tá lá pra nos agradar, ele tá lá pra fazer aquilo que ele acredita ser o melhor. Mas eu acho um pouco problemático quando todo mundo discorda de alguns nomes, entendeu? Aí eu acho que é esquisito. é que todo mundo é muita gente, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo rápido. Hum. Eu acho que o técnico ele tem que saber pelo menos explicar. Ele tem que ter pelo menos algum argumento, sabe? Convincente que você pode até discordar, mas ele tem que ter algum argumento muito sério para convocar alguém. Eu vou te dar um exemplo. O Tite convocou o Daniel Alves para a Copa do Mundo. Na minha cabeça, não tem o menor cabimento, não teve o menor cabimento. Mas teve gente que defendeu. Teve gente que defendeu. E eu acho que o Tite nem conseguiu explicar a convocação do Daniel Alves. E depois a gente viu no campo que era inexplicável mesmo, né? Porque o Militão que jogou de lateral direito, e bem inclusive. Aliás, acho que foi um dos erros do Tite naquele jogo ter tirado o Militão. Mas o cara tá lá por direito adquirido, velho. Eu tenho várias ressalvas nessa convocação. Exatamente. É que, por exemplo, só pra citar dois aqui, que eu acho que são, na minha visão, são os dois mais defensáveis nesse momento, Ibanez e Matheus Cunha. Tem mais. Tem mais. Você acha que tem piores? Assim, Não, convocações piores? piores não, mas tem mais Ah, não, tem jogadores. mais. Eu tô só citando os dois, pra mim são os dois menos defensáveis, assim. É que é difícil você começar um ciclo, eu acho, e chegar e fazer uma limpa, né? Porque se você pegar os 23. Cara, a gente pode fazer esse exercício agora. A gente pode fazer esse exercício. Quer ver, ó? Copa 2000. A gente tem tempo, daqui a pouquinho vem o Ricardinho Martins. Tem várias notícias curtas que a gente vai falar aqui, mas quer ver, ó? Se você quiser convocados da seleção brasileira. É que eu queria a lista final. Lista final da seleção. Vou colocar aqui no. Vou colocar a sua tela. Isso, peraí. Copa do Mundo 2022. Aí vai aparecer aqui convocados, vai aparecer aqui Copa do Mundo da FIFA, papapá, Copa do Mundo, convocados. Eu quero convocados. Fase final, sorteio final, fase de grupos. Cadê a seleção brasileira? Ah, é seleção brasileira na Copa. Seleção brasileira na Copa 2022. Que aí já vem tudo bonitinho. Vem quem foi convocado, quem foi cortado. ah, Aqui, ó. Brasil na Copa do Mundo da FIFA. Tá aqui, ó. Pode colocar aí na tela, por favor. Vamos lá. Os três goleiros, ok. Se tivessem sido convocados, né? Os três goleiros, ok. Danilo, pô, eu acho que tava na hora do Brasil começar a buscar alguém pro lugar do Danilo. Não dá pra condenar muito. O Danilo Mas, eu entendo. então, mas já começa a ter, né? Mas, por exemplo, o Danilo ele poderia estar presente nessa convocação como zagueiro, como muitas vezes ele tem sido chamado, ele tem sido utilizado na Juventus, até está sendo mais utilizado como zagueiro do que lateral muitas das vezes. Quando foi convocado para a Copa do Mundo, o filho do Tite, o Matheus, deu uma entrevista completamente equivocada, falando que o Danilo estava sendo utilizado só no segundo tempo de um jogo que ele foi utilizado como zagueiro pelo lado esquerdo lá da Juventus, e era mentira. E era mentira. O Danilo estava jogando de zagueiro pelo lado esquerdo direto. Mas tá aí. Danilo poderia vir como zagueiro, ok. Aí, bom, Alexandro, Daniel Alves, Alex Telles, né? Thiago Silva também já estava na hora. O Marquinhos volta. O Militão estaria aí. Sim. Estaria aí na convocação. Aí você vai olhar o Casemiro. Pô, ainda tem. Eu acho que tem, né? Paquetá não foi chamado porque a gente já sabe. Fred, a gente viu, né? É um nome contestadíssimo. É, Eu acho que a gente tem gente melhor. não,
E o Fred, o movimento de mercado que ele fez demonstra bem por que ele era contestado, né? Ele deixou o Manchester e foi para a Turquia. Então, assim, isso mostra bem o momento do Fred. Aí tem o Fabinho, que também já foi para Arábia. Galera, quem foi para Arábia Saudita, que me desculpe, vai vir a galera aí, parar de falar do Neymar. Quem foi para lá fez uma escolha de ir para o futebol não competitivo e de repente, abrir mão de seleção brasileira, porque a gente não sabe como vai ser o campeonato lá. Por isso eu questiono o Ibanez. O Neymar, eu consigo entender mesmo estando na Arábia Saudita, porque a gente tá falando de um extra classe e do, tecnicamente falando, nosso principal jogador. Mas o Ibanez, com todo o carinho, ele passa longe de ser um dos nossos principais zagueiros. Então, assim, ele indo para a Arábia Saudita, na minha visão, Ibanez, um forte abraço, fica para uma próxima. E aí eu concordo muito com você, porque todos esses caras, Ibanez, Fabinho e de outras seleções também, mas enfim, vamos falar da nossa. Esses caras que foram para a Arábia, tirando o Neymar, eu acho que eles assumiram esse risco. Estou indo, sei que para a seleção vai ficar complicado. Vou torcer para continuar lá, mas se não der, paciência. Diferente do Neymar, que sabe que basta falar que vai ser convocado. Tanto que o Neymar, no término da Copa do Mundo, questionou o futuro dele na seleção brasileira. Eu não sei e tal, mas não durou 15 minutos. Já chamaram e é a nossa salvação de novo. O que eu acho um grande equívoco. Mas a gente tem ali no meio ainda Bruno Guimarães, que é seleção. Everton Ribeiro, eu acho que para a seleção brasileira acho que passou. Eu acho que fazia sentido ali na época, mas pelo ciclo e tudo mais, mas acho que já passou também. Aí nós vamos ter Richarlison. Dava pra não ter vindo. Dava. Eu não teria levado. Pois é. Neymar. Tem aí polêmica, mas se tiver jogando, vai vir. Já Rafinha. Dava pra não ter vindo. Gabriel Jesus. Esse eu teria trazido na primeira lista. Eu sei que tem uma galera que não gosta. Mas é porque o Jesus, eu acho que ele não veio na primeira lista por um motivo de estar voltando, né? Tá voltando de lesão e tudo mais. Acho que por isso que não veio no primeiro momento. Aí abriu-se a possibilidade com o corte. Ele tinha acabado de fazer um bom jogo. Aí eu acho que, né, voltando, fazendo gol e tudo mais. Aí eu acho que, vamos chamar ele logo. Acho que foi oportunidade. O Antony eu não teria trazido. Também não. Nem com problema, nem sem problema, tá? Extracampo. Porque o problema tem sido ele em campo também, né? Tem sido problema também. Pois é. O Vini, evidentemente, vai ser convocado sempre. Não veio porque tá machucado. O Rodrigo, eu acho que é desses que vai ser convocado sempre. E aí, Pedro, hoje seria questionado. Martinelli eu teria trazido também. Então, assim, se você olhar nessa lista, tem vários que você, além dos que já ficaram de fora, tem vários que você poderia cortar. Mas aí sabe quais seriam as matérias, Túlio? Dos 23 da Copa, 18 não voltaram. É uma limpa do Diniz, Então, às vezes, o cara, ele também quer trazer gente que está acostumada com a camisa da seleção, para iniciar um trabalho e tal. Eu realmente entendo isso, apesar de... Mas, André, eu acho que se fosse visto dessa maneira, como uma limpa, eu acho que seria positivo. Porque o recado da última Copa ele é ruim. É um resultado ruim. Então, se fosse vendido como uma limpa, eu acho que seria bom. Seria bom. Olha só, ficou quem realmente merecia nesse primeiro momento. Os outros vão ter que lutar pelo espaço deles. Eu acho que seria super justo. Eu também acho. Mas, cara, boa parte da nossa imprensa que é ouvida mesmo, os especialistas, porque a gente aqui fala, né, mas boa parte dessa galera acha que foi uma grande Copa do Mundo. Mas, André, aí entra aquilo que você tava falando antes e que eu concordei. O Diniz não tá ali pra agradar. Se alguém da imprensa fosse bater nele... mas começar um trabalho já apanhando... eu vou te falar... A gente tá aqui batendo também. Eu tô aqui batendo também. E aí, assim, tudo bem, eu não sou ninguém, mas assim, assim como eu estou, tem outras pessoas que também estão. Eu acho que foi uma convocação ruim. Eu também acho que você... Eu só estou tentando entender a justificação dele, porque os nomes, eu também acho que vários foram ruins. Nós estamos concordando. Eu só acho que, quando a gente chega e fala, vai ser uma boa notícia falar que teve uma limpa,
Pra grande galera que tá aí, pros influencers, não vai ser, porque os caras defenderam com unhas e dentes o trabalho do Tite e muitos colocaram a derrota na Copa do Mundo como um acaso. Como um acaso, porque o Brasil nunca chegou tão preparado pra ser campeão. O Brasil era Brasil, França e Argentina. E aí, pô, aconteceu lá, nos pênaltis. Ah, normal perder pra... Muita gente acha que foi uma grande Copa do Mundo, o que na minha cabeça é uma enorme loucura, porque o Brasil fez 2 Copas do Mundo ruins. 2.